Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então, se você está procurando iniciar aí os seus trabalhos com Excel, começar do zero, entender como é que essa ferramenta funciona para a criação de planilhas, vamos te explicar hoje de uma forma bem simples e bem didática e hoje mesmo você já vai começar a criar aí os seus primeiros arquivos. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Bem, vamos lá. Nós estamos aqui com a planilha do Excel, eu já abri aqui no caso a ferramenta. E a primeira coisa que você tem que ter em mente quando você vai começar a trabalhar com um sistema novo que você ainda não conhece, é conhecer a interface desse sistema, dessa ferramenta, saber onde é que estão todas as opções antes de simplesmente você já começar aí a sair tentando criar algum tipo de arquivo, ok? Então vou apresentar para vocês com detalhes primeiro como é a área de trabalho do Excel. Aqui na parte superior da tela, como vocês podem ver, nós temos o que nós chamamos de guias. Então tem a guia página inicial, inserir layout da página. E essas guias, elas agrupam abaixo delas opções que são comuns. Por exemplo, layout da página, vejam que a gente tem a opção para determinar aqui a margem do documento, a orientação da página, o tamanho, ou seja, são opções relacionadas à configuração da página, ok? Abaixo de cada guia, você vai encontrar aqui uma faixa de opções bem extensa, né? E essa faixa de opções também tem um nível de agrupamento por opções comuns. Vejam aqui que a gente tem área de transferência, ou seja, recortar, copiar, colar. Aqui dentro vai ter a opção de colar especial, que a gente vai ver isso no decorrer dos próximos vídeos. A parte de fonte, né, para você formatar negrito, o tipo da fonte, o tamanho, enfim, essas formatações mais básicas que geralmente a gente faz na criação das nossas planilhas. O alinhamento da parte é onde eu vou deixar o meu texto centralizado, à esquerda na célula, à direita. Números. Se você quiser, por exemplo, utilizar formato de percentual, formato de moeda, aumentar a casa decimais, diminuir, tudo relacionado a número vai ser aqui nessa faixazinha de opções, nesse grupo de números, ok? Estilos, células e edição. Descendo um pouquinho mais aqui na área de trabalho do Excel, o que é que nós vamos encontrar? A caixa de nome, como vocês podem ver aqui, nesse momento está F7, eu vou já explicar o que é isso. A barra de fórmulas, essa barra de fórmulas aqui vai ser extremamente útil. À medida que você vai construindo os seus arquivos e você vai começando a trabalhar com fórmulas e com as funções do Excel, você vai entender direitinho como vai entrar aí a funcionalidade da barra de fórmula, ok? E a estrutura da nossa planilha, sim, como é que ela é dividida. Observem aqui que nós temos letras para identificar o cabeçalho das colunas. A nossa planilha ela é linhas e colunas, ok? E nós temos aqui ao lado, como eu acabei de falar, números para identificar as linhas. Cada quadradinho desse que vocês estão vendo, a gente chama de célula. E essas células, elas têm o que nós chamamos de endereço. Então, quando eu clico em qualquer local da minha planilha, por exemplo, eu vou clicar aqui no D4. Vejam que na caixa de nome aparece lá D4. Ou seja, ela me diz o endereço que eu estou dentro da planilha. Isso vai começar a fazer mais sentido e ficar mais claro quando a gente começar a trabalhar com fórmulas. Tudo bem? Aqui abaixo, do lado esquerdo, inferior abaixo, nós temos a guia de planilhas. Então a gente tem aqui planilha de compras, eu já até dei um nome aqui, mas ela vem com planilha 1. Como é que eu mudo esse nome da minha planilha, né? Eu simplesmente clico 2 vezes e coloco lá, eu simplesmente começo a digitar o nome que eu quiser. Então quando você inicia o Excel, na guia de planilhas vem assim, planilha 1. Se eu quiser mudar, eu dou 2 cliques e vou lá e coloco, por exemplo, planilha de compras. Por que planilha de compras? É justamente o arquivo que nós já vamos começar a construir hoje, tá? Um pouquinho antes da gente já começar o arquivo, só mostrar rapidamente que a gente tem aqui um menu chamado arquivo e que opções a gente encontra dentro desse menu. Você tem aqui, por exemplo, novo, para você criar uma nova pasta de trabalho, suas novas planilhas, abrir, caso você queira abrir um arquivo já existente, algo que você já salvou, enfim, no trabalho anterior. Aí tem salvar, salvar como, imprimir. A gente vai ainda se debruçar sobre todas essas opções nos próximos vídeos. Tudo bem? Vou retornar aqui. E como é que eu crio então uma planilha, né? Como eu falei, hoje a gente já vai começar a criar o nosso primeiro arquivo. Antes da gente começar a criação dessa planilha, eu queria só pedir para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. É importantíssimo o apoio de vocês. Deixem um comentário aí o que vocês estão achando do vídeo, se está legal, se está dando para entender, se está didático, inclusive com sugestões para que a gente já crie os próximos vídeos.
ative as notificações. Toda terça-feira vai ter vídeo novo no canal. Então, para você não perder os próximos conteúdos, ative o sininho das notificações, se inscreve no canal e deixa aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo ele tem valor e leve esse conteúdo também para outras pessoas, ok? Então vamos lá. Nossa planilha ela vai ter uma estrutura simples, é uma planilha de compras que todo mundo já fez em algum momento para ir no supermercado, enfim. Então, como é que eu construo a minha planilha? Eu simplesmente clico na célula onde eu quero dar início aqui à minha planilha, no caso aqui A1. Eu coloquei uma colinha aqui para a gente poder utilizar. A nossa planilha ela vai ter o item, o estabelecimento. Vejam que eu posso, quando eu digito, ou eu dou um Enter, ou eu simplesmente aponto aqui na setinha do meu teclado para o lado, não tem nenhum problema, tá? E aí eu vou, categoria, uma coluna de quantidade, aqui vamos colocar uma coluna de unidade, preço unitário, ok? Um pouquinho à frente, vamos ter o total, e por fim, uma coluna, caso você queira fazer algum comentário. Planilhazinha extremamente simples, tá? Como eu disse, muita gente já fez, não necessariamente no Excel. Vamos preencher aqui então alguns itens, por exemplo, laranja, maçãs, tá? Banana, queijo e carne. Uma planilha absolutamente simples, como eu falei. E aí eu tenho o estabelecimento, ou seja, aonde eu compro. Por exemplo, supermercado, uma dica legal. Quando você preenche a informação no Excel e você vai novamente cadastrar essa mesma informação, veja que quando eu digitar o S, ele já sugere naquela coluna que eu digitei que eu já tenho um conteúdo e porventura pode ser o mesmo. Se for, eu simplesmente teclo Enter e ele já completa para mim, certo? Isso é um recurso de autocompletar. Se eu não quero, eu simplesmente continuo minha digitação e aquela sugestão, num dado momento, ela vai desaparecer. Por exemplo, laranjas eu compro no supermercado, maçã também, queijo, carne. Então, suponhamos que eu vou colocar aqui mais um item que é o salmão. Salmão, se eu não encontro no supermercado, eu vou encontrá-lo, por exemplo, em uma peixaria, tá bom? Só para dar uma diversificada aqui na nossa planilha. Nós vamos ter aqui também uma categoria. O que seria essa categoria? Frutas. Vamos dizer que eu tenho uma categoria chamada frutas e verduras. Tudo bem? Mesma coisa vai acontecer, ó. Colocou o Fzinho lá, ele já traz. Queijo, a gente pode colocar numa categoria chamada laticínios, ok? Carne, vamos voltar na categoria carne. E aqui o salmão na categoria de frutos do mar, por exemplo. Eu tenho as quantidades e vamos supor que eu vou comprar aqui 12 laranjas, maçãs, bananas, queijo, né? Carne, salmão, ok? A unidade é para eu dizer o seguinte: como eu compro laranjas? Eu compro laranjas por unidade, assim como também maçãs, bananas, queijo a gente compra por quilo, carne, vamos lá, deixa eu botar aqui, queijo por quilo, carne por quilo também, e salmão a gente também vai comprar por quilo. Vamos colocar o preço por unidade, não sei, vamos supor que uma laranja, sei, média aí 50 centavos, tá? Uma maçã 70 centavos, banana 25 centavos a unidade, tá bom? Lembrem que isso é unidade. Depois nós vamos aprender como multiplicar, então eu vou multiplicar a quantidade versus o preço unitário e aí a gente vai ter o preço total, tudo bem? O queijo, vamos colocar aqui 1 quilo R$40, tá? Carne 50 e o salmão R$90. São preços aqui fictícios, tá bom? Só para a gente poder aprender aqui de uma forma bem didática e completar a nossa planilha. Então aqui se eu tiver algum comentário, por exemplo, o queijo apenas se for mussarela, então eu coloco aqui, tá certo? Carne sem osso. Aí vejam que eu tenho algumas colunas que ficaram maior, o texto ficou maior do que a largura da minha coluna. O que eu faço para resolver isso? Né? É muito simples. Você coloca o ponteiro do mouse aqui entre as duas colunas, clica 2 vezes e ela automaticamente se ajusta.
E aí nós vamos aqui, então, nesse momento agora que nós cadastramos já algumas informações, ou seja, nós já temos a nossa primeira planilha, como eu falei para vocês, pronta, né? O que eu posso fazer então com essa planilha? Eu posso trabalhar inicialmente a formatação da planilha. Formatação, aí eu vou mudar, se for o caso, o estilo da letra, o tamanho, eu vou colocar uma cor. A gente vai a princípio fazer uma formatação muito simples, só para poder concluir o nosso arquivo aqui, tá bom? Que seria o seguinte: eu vou clicar aqui no item, o estabelecimento, a categoria, quantidade, unidade, preço unitário, total e comentário. A gente pode dizer que é o cabeçalho aqui do nosso arquivo, da nossa planilha. Então, eu posso clicar nessa célula, vejam que eu vou clicar com o meu mouse, vou pressionar o clique e vou até onde tem comentário. Ou seja, eu fiz uma seleção aqui de várias células. Qual o formato que nós vamos aplicar para poder destacar o cabeçalho da nossa planilha? Vamos clicar aqui em negrito. E se eu quiser colocar uma cor diferente no meu texto, também eu posso. Eu venho aqui nessa opção que é cor da fonte é a cor do texto, a cor da letra, tá? E aí vamos colocar aqui um tom de azul, ok? Então nós já temos aqui a nossa primeira planilha criada. No próximo vídeo a gente pode usar esse mesmo arquivo e aí eu vou explicar para vocês como, por exemplo, fazer o somatório aqui da coluna do total, usando uma fórmula e usando uma função. Inclusive já vou explicar qual é a diferença de você trabalhar com uma fórmula ou com uma função, tudo bem? Então é isso por hoje, esse era o nosso conteúdo, né? Como eu prometi no início do vídeo, você já sair daqui desse vídeo sabendo criar aí o seu primeiro arquivo. Como mais uma vez reforçando, não esqueçam de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações para que você já receba uma sinalização do próximo vídeo, ok? Então, obrigado, um abraço a todos e até a próxima.